Ha, 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 ha! O Novo Testamento é uma colcha de retalhos, meu irmão. Uma pessoa comentou isso no meu vídeo, então eu peço que você acompanhe esse vídeo até o final, tá? Acompanhe até o final que eu estarei respondendo esse comentário. Peço que você ore na descrição desse vídeo aqui, você vai ter um curso de bacharel em teologia e um curso de exegese. E caso você queira fazer uma doação para o meu canal, no final do vídeo você vai ter o QR Code nos segundos finais do meu vídeo, desse vídeo, ok? Acompanhe a vinheta e tamo junto no campo de batalha. Então, como eu falei para vocês, né, é bem verdade que o Novo Testamento é uma colcha de retalhos. Eu achei muito interessante esse comentário aqui, achei ele muito relevante. Ele foi um comentário a um vídeo meu que eu comento sobre texto receptus e texto crítico. Achei muito o comentário esse vídeo aqui, eu achei muito legal esse comentário. Eu achei legal porque ele não está errado nessa fala. Aquilo que a gente conhece como Novo Testamento, que está na sua Bíblia, é sim uma colcha de retalhos. Porque, para começo de conversa, de Mateus a Apocalipse são livros independentes. O livro de Mateus é o livro de Mateus, o livro de Apocalipse é o livro de Apocalipse, o livro de Tessalonicenses é o livro de Tessalonicenses, Coríntios é Coríntios, 2 Coríntios é 2 Coríntios. São livros independentes um dos outros. E aí eles foram unificados num dado momento da história. Já a partir do primeiro século ali, você já tem eles sendo unificados. Então, por isso que a Bíblia que você tem em mãos, ela se chama Bíblia. Por quê? Porque no singular ela é Biblion e no plural ela é Bíblia. Biblion significa livro. Bíblia significa livros. Então ela é uma biblioteca, vários livros. Por isso que ela se chama Bíblia. Ela é o plural de Biblion, né? Ou biblos, mas Biblion. Entendeu? Então não é de todo errado. E isso é muito interessante porque quando você tem essa noção de que os livros são independentes uns dos outros, isso ajuda na compreensão na hora de você fazer uma análise exegética. Por quê? Tem gente que começa a sacar versículos bíblicos de um lado para o outro, e são versículos bíblicos independentes. Às vezes eles estão comentando do mesmo assunto ou usando a mesma palavra, mas eles são assuntos independentes. Aí o que acontece? O cara ele vai ler Romanos e depois ele vai ler Tiago, ele acha que Romanos e Tiago estão contradizendo um ao outro, quando na verdade não. Romanos está enfatizando a justificação pela fé e o livro de Tiago ele está trabalhando um outro conceito, outros assuntos e por aí vai. Então a gente tem que ter essa noção, né? Outro ponto, por exemplo, a ênfase que é dado a Mateus 28:19, né? Que indo e batizando em nome de todas as nações, não é dessa forma que aparece no livro de Atos, porque são dois livros independentes, dois autores independentes, dois autores com focos de escrita diferentes. Então por isso que você tem essas divergências, diferenças. O Paulo das cartas de Paulo é diferente do Paulo do evangelho do livro de Atos, por exemplo. Por quê? Porque o livro de Atos foi escrito por Lucas e Lucas falou de Paulo. Em Corinto, nas cartas de Paulo, é Paulo falando de Paulo, né? Então, olha o tanto de coisa. Então, isso tudo ajuda no seu contexto exegético. Isso tudo ajuda na hora de você fazer uma análise de um texto. Um dos livros que, sinceramente, mudaram minha visão de vida, de ver a Bíblia, foi um livro chamado Entendes o que Lês, de Gordon Defee. Gordon Defee, Entendes o que Lês. É um livro clássico para quem quer fazer exegese, para quem quer falar de hermenêutica. É um livro clássico, meu irmão. E ele mudou a maneira de eu olhar o texto bíblico, porque lá ele falou o seguinte: a gente tem que tomar cuidado ao tentar extrair doutrinas da Bíblia. Por quê? Um dos poucos momentos, e aí eu já estou deixando de citar o livro e parafraseando como eu entendi isso, um dos poucos locais em que a Bíblia há um ponto de ordenância, você vai encontrar em Êxodo, você vai encontrar em Deuteronômio, Levítico, que é o que? Faça isso, não faça aquilo, coma isso, não coma aquilo, vista isso, não vista aquilo, case com esse tipo de mulher, não case com aquilo, não se misture. Você tem ordens imperativas, é na Torá. É na Torá.
Agora, a Torá, os 10 mandamentos, por exemplo, não faça isso, não faça aquilo, são diferentes do Salmo 23. Então como é que você quer me extrair doutrina do Salmo 23 da mesma maneira que você extrairia doutrina dos 10 mandamentos? É diferente. É diferente. Você pegar uma história, que é o livro de Jó, que é um livro muito poético, você pegar e tentar extrair uma doutrina bíblica de lá e querer aplicar isso como regra, via de regra, a ferro e a fogo, sendo que o livro de Jó, ele conta a história de Jó de uma maneira muito poética, num período patriarcal, né? O Jó, ele é dos tempos ali de Abraão e tal, né? No período, ele é do período patriarcal em si. Então, digamos que sim, a Bíblia é uma colcha de retalhos. E isso faz dela ser chamada de Bíblia, isso faz dela ser extremamente complexa, para a gente buscar um entendimento lógico, né? Até numa live anterior eu estava comentando sobre calvinismo e arminianismo, né? Você vai encontrar textos que defendem o arminianismo, textos que defendem o calvinismo, e um tenta escapar dos versículos do outro. Isso é muito interessante. Isso até é comentado no livro do Gordon DeFee, ele até comenta isso, né? Então, como é que a gente faz isso? Por que no Novo Testamento não fala de dízimo? Não é taxativo acerca do dízimo? Por quê? Porque a constituição do Novo Testamento, a maneira que ele é construído, ele é diferente. Evangelhos histórias, né? Contando a história de Jesus. As cartas de Paulo é ele resolvendo problemas para igrejas locais, né? Então, a epístola aos Romanos é Paulo mandando uma carta de convite para os romanos, né? Porque ele queria visitar os romanos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você vai ler o texto, na hora que você vai fazer uma explanação do texto. Simplesmente esse joguinho de pegar versículos bíblicos, citar, isso é chamado de texto prova, achando que você está fazendo uma bela análise bíblica, você está errando. Porque cada texto bíblico ele tem que ser analisado na estrutura literária, que tipo de texto que é, quando foi escrito, por quem foi escrito, qual que era o problema. E isso tudo qualquer pessoa que tenha feito um curso de exegese, uma leitura de um livro que trata sobre exegese, qualquer pessoa com um pouco mais de experiência na leitura bíblica sabe. Porque senão o cara pega um texto e fala assim, olha, o que você tem que fazer, faz e logo. E aí ele pega um outro texto lá, aleatório, e vê lá, e Judas saiu e foi se enforcar-se. Você pega os dois textos, link, e aí, meu amigo, suicídio entendeu? Quando na verdade isso aí é um erro metodológico. Compreende? Então eu achei muito interessante, porque falar que a Bíblia, o Novo Testamento, é uma colcha de retalhos, e isso eu explano para a Bíblia toda, é uma colcha de retalhos, não é uma mentira. Mas é isso que enriquece ela. Porque são livros independentes que se interligam através do divino, através do lado humano, né? São interligados através do divino. Um outro fator a ser interpretado também é porque a Bíblia inicialmente ela foi escrita em rolos. Esse modelo de livro que nós temos aqui chamado de Codex, que é esse modelo de livro que nós temos aqui, que é o Codex, ele vai surgir no primeiro século. A Bíblia ela vai começar a ser escrita em Codex a partir do primeiro e segundo século. Então livros que antes eram separados agora aparecem no mesmo local. Então isso é muito importante para uma análise bíblica, para uma análise contextual. Quer aprender mais sobre isso? Na descrição do vídeo você vai ter um curso de exegese, onde que eu ensino você a fazer isso. Terá um bacharel em teologia para você ter uma noção da história toda. E não se esqueça, a partir de agora você vai encontrar o QR Code do Pix no meu canal. E é isso aí. Se puder fazer uma doação, e tamo junto aí, tá? Minha conta tá na descrição. Fique com Deus e obrigado por assistir até agora esse vídeo. Eis aí o QR Code. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo completamente. Agradeço pelo apoio financeiro, né? Sua ajuda é de extrema importância aqui para o canal. E que Deus lhe dê em dobro.